Aqui está um buraco negro. Costumamos imaginá-lo como uma vasta e super escura região no espaço, que atrai tudo ao seu redor. E, uma vez que algo cai lá dentro, é levado ao ponto central chamado singularidade, onde tudo é comprimido, certo? Mas e se eu te dissesse que os buracos negros não funcionam exatamente assim? Afinal, o que é uma singularidade? E o que realmente existe do outro lado dessa cortina escura? Prepare-se para desvendar o intrigante mundo dos buracos negros, onde a realidade é muito mais estranha do que qualquer ficção. Buracos negros são fenômenos espaciais extremamente complexos. Tudo sobre eles é complicado. Quando uma estrela muito grande, cerca de 10 a 20 vezes mais massiva que o Sol, esgota todo o seu combustível, o equilíbrio entre gravidade e pressão é desfeito, e a estrela desmorona, explodindo em uma supernova. O problema com nosso entendimento atual é que usamos teorias diferentes para explicar fenômenos em diferentes escalas. Existe a teoria quântica de campos, que é eficaz para descrever o comportamento complexo das partículas, desde os átomos até as menores unidades subatômicas. Mas, ao tentar aplicá-la a escalas astronômicas, ela perde sua eficácia. Para esses casos, os cientistas recorrem à teoria da relatividade geral de Einstein. Ao escolher a teoria certa, as contas fazem sentido. Porém, os buracos negros são desafiadores. Inicialmente, eles são objetos astronômicos, grandes estrelas. E então, eles se comprimem rapidamente a tamanhos muito menores, em alguns casos, até em escalas quânticas. Por exemplo, para que o Sol se transformasse em um buraco negro, ele precisaria ser comprimido a um raio de apenas cerca de 2,9 km. Teoricamente, qualquer objeto pode se tornar um buraco negro. Há uma fórmula que nos diz o quanto algo precisa ser comprimido para chegar a esse ponto. Esse limite é conhecido como raio de Schwarzschild. E se você já se perguntou quão pequeno nosso planeta teria que ser para se transformar em um buraco negro, imagine toda a Terra compactada em uma esfera com o tamanho de uma pequena bola com menos de 2 centímetros de diâmetro. Esse conceito de compressão extrema é o que define um buraco negro, e é justamente o que faz dele um dos objetos mais intrigantes e misteriosos do universo. Quando algo entra em um buraco negro, ele cruza o chamado horizonte de eventos, uma fronteira invisível onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Isso significa que, uma vez dentro do horizonte de eventos, tudo fica preso em uma trajetória direta para o centro do buraco negro, a singularidade. Mas o que é essa singularidade? Em termos simples, é um ponto onde a densidade e a gravidade são infinitas, e as leis da física que conhecemos deixam de funcionar. Nesse ponto, toda a matéria que entra é comprimida a uma densidade infinita em um espaço praticamente zero. Agora, algumas teorias sugerem que a singularidade poderia ser mais do que apenas um ponto final. Cientistas teorizam que talvez existam conexões para outras regiões do universo, ou até mesmo para universos diferentes. Chamamos isso de buracos de minhoca, estruturas hipotéticas que poderiam, em teoria, atuar como uma espécie de portal interdimensional. No entanto, tudo isso ainda é um mistério. Buracos negros desafiam o entendimento humano e permanecem além da nossa capacidade de observação direta. Até hoje, a maioria do que sabemos vem de teorias matemáticas e observações indiretas, como o movimento de estrelas próximas que são influenciadas pela enorme gravidade do buraco negro. A imagem que temos de buracos negros vem principalmente da imaginação científica e de simulações baseadas em cálculos complexos. Mas, recentemente, em 2019, uma imagem direta do horizonte de eventos de um buraco negro foi capturada pela primeira vez, o que marcou um avanço importante na nossa compreensão desse fenômeno cósmico. Portanto, os buracos negros não são apenas objetos devoradores de matéria, mas também uma janela para as partes mais misteriosas do universo. À medida que a ciência avança, quem sabe que outros segredos eles podem nos revelar? Talvez, um dia, eles nos ajudem a entender melhor a própria estrutura da realidade. Imagine um objeto comprimido a um ponto tão pequeno, com um raio de apenas 0,88 centímetros, ou até mesmo zero. Quando o raio é zero, os cálculos tradicionais se tornam irrelevantes, pois a física e a matemática não conseguem lidar com tamanha intensidade. A esse fenômeno chamamos de singularidade.
Mas será que tal conceito realmente existe no mundo físico? Vamos tentar descomplicar essa ideia. Imagine o seguinte experimento mental. Para criar uma versão simplificada de um buraco negro, você começa com pequenas partículas de matéria, como poeira, flutuando no espaço. Elas estão tão próximas que não se movem muito, apenas pairam ali, quase imóveis. No entanto, existe gravidade no espaço, que começa a puxar essas partículas para mais perto, diminuindo a distância entre elas. Com o tempo, essas partículas se comprimem cada vez mais, até que a massa e a gravidade combinadas criam uma pressão tão intensa que o espaço ao redor começa a se distorcer. Esse processo cria o horizonte de eventos, uma espécie de fronteira que permite a entrada de qualquer coisa, mas não deixa nada sair. Este tipo de buraco negro é chamado de buraco negro de Schwarzschild. Ele possui massa, que é toda a matéria que entrou para formá-lo, mas não apresenta carga elétrica nem movimento de rotação. Agora, imagine o que acontece ao atravessar o horizonte de eventos de um buraco negro assim. Suponha que ele seja grande o suficiente para que você entre com uma nave espacial. Dentro do horizonte, você poderia tentar desesperadamente escapar, usando os propulsores da nave para voltar. Mas a física nos diz que, independente da direção para onde você aponta, será puxado inevitavelmente para o centro do buraco negro, a singularidade. Para visualizar, imagine um longo corredor sem saída, onde a única porta de entrada se fecha atrás de você. Esse corredor possui uma esteira que se move na direção da saída, como aquelas esteiras de aeroportos, mas essa está levando você à velocidade da luz. Não importa se você tenta correr na direção contrária ou mover-se para os lados, a esteira sempre o levará adiante. Essa é uma analogia de como os cientistas achavam que os buracos negros funcionavam. Contudo, as coisas ficam mais complicadas quando um buraco negro tem massa rotativa. Até agora, sabemos que a maioria dos buracos negros que observamos tem uma rotação ou movimento angular. Isso significa que o espaço-tempo ao redor deles é ainda mais complexo, abrindo novas possibilidades para o que realmente ocorre dentro e ao redor do horizonte de eventos de um buraco negro. Quando um buraco negro tem rotação, ele deixa de ser um simples poço sem saída no espaço e se torna algo ainda mais estranho. Em vez de ter apenas uma singularidade central onde toda a matéria é comprimida, um buraco negro rotativo, também chamado de buraco negro de Kerr, cria uma distorção adicional no espaço-tempo ao redor. Isso forma algo chamado de ergosfera, uma camada externa ao horizonte de eventos. Na ergosfera, o espaço-tempo não apenas é puxado para dentro do buraco negro, mas também começa a girar ao redor dele. Esse efeito é conhecido como arrastamento de quadros, e significa que qualquer coisa dentro da ergosfera, incluindo luz e partículas, é forçada a girar junto com o buraco negro. Isso cria um cenário onde ainda pode ser possível escapar da influência do buraco negro, se você estiver na ergosfera e tiver energia suficiente para se lançar de volta ao espaço. Mas o que realmente acontece dentro do horizonte de eventos de um buraco negro de Kerr? Bem, ao contrário dos buracos negros sem rotação, onde o caminho leva diretamente à singularidade central, os buracos negros de Kerr podem conter uma singularidade em anel. Esse tipo de singularidade forma-se em um anel estreito em vez de um ponto único, e teoricamente, poderia levar a outro universo. Sim, isso pode soar como ficção científica, mas alguns cientistas sugerem que a singularidade em anel de um buraco negro rotativo poderia ser um portal para um lugar completamente novo. Essa ideia, ainda teórica, abre a possibilidade de que buracos negros possam servir como passagens para outras regiões do espaço e do tempo, ou até mesmo para outros universos, de acordo com algumas interpretações da física. Ainda assim, vale lembrar que tudo isso está no campo das teorias e modelos matemáticos. Não temos como observar diretamente o interior de um buraco negro, então essas ideias são baseadas em complexos cálculos e nas leis da relatividade de Einstein. É fascinante pensar que a realidade pode ser ainda mais estranha do que imaginamos. Talvez algum dia, com avanços na tecnologia ou na compreensão das leis da física, possamos desvendar os mistérios do que realmente acontece dentro de um buraco negro rotativo e talvez até, um dia, explorar o que existe do outro lado. Elas se formam a partir do colapso de estrelas massivas que giram, e, à medida que a matéria se comprime, a rotação é mantida, levando à formação de um buraco negro em rotação.
A mecânica quântica foi criada para explicar o comportamento estranho no mundo das escalas mínimas, mas em vez de trazer respostas definitivas, ela introduziu mais incertezas, como as flutuações no tecido do espaço-tempo. Essas flutuações quânticas desempenham um papel importante quando se trata dos horizontes de eventos que cercam buracos negros. Todos ouvimos falar que nada pode escapar de um buraco negro. Segundo a mecânica quântica, a informação sobre o estado de uma partícula não pode simplesmente desaparecer. No entanto, se um buraco negro se evapora, para onde vai essa informação? Este dilema é conhecido como o paradoxo da informação do buraco negro. Alguns cientistas acreditam que a informação de alguma forma se preserva e é reemitida pelo buraco negro conforme ele se desintegra. Outros teóricos exploram a possibilidade de que o próprio tecido do espaço-tempo armazene informações, ou que o universo tenha formas ainda desconhecidas de manter a memória de tudo que já existiu. Até lá, os buracos negros permanecem como mistérios fascinantes, partes do cosmos que nos lembram de como o universo é vasto, complexo e, acima de tudo, ainda cheio de segredos. Ficamos por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar o que achou e ativar o sininho.